Olá, pessoas da internet, tudo bem com vocês? Estou atrasado, mas vou falar sobre o que aconteceu no Flow Podcast. Como você não vive em outro planeta, você sabe do que eu tô falando. Caso você vive em outro planeta, cara, intervém aqui, cara. Eu me levo embora. Então, olha o que eu tô tentando falar. O cara tem que vir reafirmar certas coisas que hoje em dia tinha passado, 45, meu Deus do céu. Mas enfim. Caso você não saiba, o apresentador Monark estava conversando com os deputados quando chegou uma pergunta de um internauta e o assunto acabou sendo direcionado para liberdade de expressão e escalou muito rápido até o ponto que foi parar no seguinte comentário do Monark. Eu sou mais louco que todos vocês. Sim. Eu acho que o nazista tinha que ter o partido nazista. Eu acho que não. Reconhecido Lembra, pela liberdade lei. de expressão termina onde a Mas sua expressão expressar- coloca a vida do outro em risco. As pessoas não têm direito de ser idiotas. Não preciso dizer o risco dessa fala dele. Até porque no outro dia o Adrilles já estava fazendo saudação nazista dentro da Jovem Pan. Entende o quanto essa escalonada acontece muito rápido? É preciso simplesmente um pequeno ponto de legitimação para começar a sair nada de dentro do esgoto. Afinal de contas, já faz tempo que o Brasil, no mínimo desde 2018, que o Brasil vive a ascensão da extrema-direita e um crescimento de 200% nas células neonazistas dentro do Brasil. Ou seja, esse tipo de fala tem uma consequência real. É aí que entra o ponto em questão. A liberdade de expressão deve ser irrestrita e sem consequências? Bom, mesmo que você ache que sim, que a liberdade deve ser incondicional, sem restrições, sem consequências, você vai ter que concordar comigo em dois pontos. Primeiro, é a lei de ação e reação. Toda ação tem uma reação. Meu caro, isso é física. Se isso faz parte da física do universo, tu entende? Se um cometa não foge disso, se um planeta não foge disso, se a bolinha de gude que cai no chão não foge disso, quem é o monarca na fila do pão para que isso não se aplique a ele? Quem é você na fila do pão para que isso não se aplique a você? Toda ação gera uma reação. É simples. Segunda coisa é que ele poderia estar falando dessa liberdade, ele poderia estar tendo essa liberdade com um amigo, num bar, falando uma coisa, falando besteira, sei lá o quê. Lá até podia acontecer de alguém dar um soco na cara dele, mas provavelmente ele não ia ser criminalizado, sabe? É básico. Lá ele ia poder expressar a opinião merda dele, até porque se tem um monte de merda por aí com opinião merda, ele certamente ia poder expressar a opinião de merda dele se ele tivesse num barzinho ou numa coisa qualquer. Mas não. Ele estava num dos maiores programas de podcast do Brasil. Isso requer uma responsabilidade. A liberdade de expressão de alguém dentro de um programa ou de uma empresa de grande veículo de massa, de uma imprensa, de um lugar onde essa pessoa consegue falar com muitas pessoas, não é uma responsabilidade individual, é uma responsabilidade coletiva, porque ele está falando com uma comunidade inteira, ele não está falando num a um. O poder de propagação disso aí é muito grande. Como a gente viu logo no começo, a escalonada acontece rápido, surge gente até do esgoto para fazer apologia. Tu acha isso uma questão simples? Tu acha isso uma coisa de boa? Tu acha que dá pra justificar isso aí de alguma forma? Não. Aquela opinião deve ser considerada coletiva. E a fala dele deve ser responsabilizada, assim como está sendo. Está sendo responsabilizado. Perdeu o podcast dele, perdeu patrocinadores, tá pagando. Como deveria? Não. Um rico nunca paga como deve, né? Porque ele basicamente está sendo aposentado compulsoriamente com muitos direitos, com bom dinheiro, até porque o Igor vai comprar a parte dele no podcast e ele certamente vai ganhar muito dinheiro. Mas aí entra o ponto em questão. O Monark é nazi? Não, né, gente? O Monark não é nazi. O Monark só é burro.
ele pode estar legitimando outros nazistas por aí, ele pode estar, a fala dele pode estar fazendo outras pessoas terem determinado tipo, até porque gerou comoção na internet. E é por isso justamente que a gente não deve levar o monarca como nazi, porque isso gera uma reação desproporcional. Isso faz com que não só ele seja punido desproporcionalmente, que a gente busque a cabeça de alguém, e não é um nazi de verdade, a gente tem que buscar a cabeça dele como um comunicador de massa que cometeu uma cagada épica e que pode desenterrar nazis por aí. Mas a gente não pode criminalizar ele como um nazi, entende? Existe uma grande diferença entre o peso da responsabilidade dele e o peso de responsabilidade do Kim Kataguiri, que é um deputado federal. Esse sim, a gente deveria estar caindo matando em cima. A questão não deveria ser o monarca, deveria ser o Kim Kataguiri, porque ele é um deputado federal. E ele defendeu, ele não se faça de sonso porque ele foi pedir desculpa. Uma ótima gestão de crise, por sinal, do MBL, depois de botar ele conversando com o especialista, não sei o que, não sei o que. Mas ele que não venha com esse negócio de dizer, eu não falei, tiraram de contexto. Não tiraram de contexto, não. A Tabata perguntou pra ele bem claramente se ele era a favor da não criminalização de um partido nazista na Alemanha. E ele falou que acha que deveria ser legalizado. Ele acha. Isso tem uma responsabilidade imensa. Ele é um porta-voz do povo. Ele foi eleito para isso. Ele vive com o dinheiro do imposto. Ele mama nas tetas do governo. Então é ele que tem que ser cobrado, porque ele é um funcionário público. Entende? Falar nisso, né, seu Kim Kataguiri? Na sua responsabilidade, né? Pelo menos o monarca teve a cara de pau de dizer que tava bêbado. Tu não tem nem essa desculpa pra poder dar, né? Aliás, não que estar bêbado defenda alguma coisa, né? Vamos lembrar que não é assim, né? Também pra as coisas funcionarem. Mas pelo menos ele teve a cara de pau de dizer que ele tava bêbado ou qualquer coisa. Tu negou a tua fala, que foi criminosa. Então o Kim sim tem que ser responsabilizado com o rigor da lei. Tudo bem que o podcast lá, não sei o que, seja cobrado e tal, mas o Kim Kataguiri é o verdadeiro problema dentro dessa fala total. Até porque o Kim tava fazendo isso como um moleque. Tava fazendo isso pra discordar da Tabata. Foi só por causa disso. Dava pra ver claramente que ele tava ali pra encher o saco. Pra querer dar uma lacrada como ele sempre fazia, né, nos videozinhos dele. Que coisa mais ridícula. Um cara postar vídeos no próprio canal onde ele se mitifica. Que coisa mais cringe. Vou usar a palavra cringe, porque a palavra cringe é tão cringe que tem coisa que só é vergonha o suficiente quando tu usa essa palavra. Cara, falar cringe. É isso aí. Então a verdadeira responsabilidade é do Kim. Nele deveria vir o peso da lei por ele ser um deputado federal. Lembre-se de uma coisa. Toda liberdade é condicional. Toda. Não existe liberdade pura e simples. Tua liberdade sempre vai estar condicionada a um conjunto de regras, à vivência, ao lugar onde tu tá, à cultura. Sempre vai estar condicionado a alguma coisa. Liberdade total é a lei da selva, a lei do mais forte. E tu não quer isso, mano. Não quer isso, principalmente depois de todo o tempo de civilização que a gente tem. Tu nem saberia viver, tu ia morrer em 2 toques até pros cachorros. Então, liberdade é condicionada. Inclusive a liberdade de expressão. Porque toda ação tem uma reação igual e proporcional. Ninguém vai escapar disso. Outra coisa, toda liberdade é condicional e toda liberdade é social, né? Por falar nisso, conceito de sociedade. Vamos dar uma olhada no que o tio Google fala para nós com o conceito de sociedade. Sociedade é um conjunto de seres que convivem de forma organizada. A palavra vem do latim societas ou societas, que significa associação amistosa com outros. O que caracteriza a sociedade é a partilha de interesses entre os membros e as preocupações mútuas direcionadas a um objetivo comum. Então veja que basicamente sociedade é sociedade em todos os conceitos, né? Para finalizar, eu separei aqui uma reportagem da Gazeta do Povo do dia 12/9/2020, onde eles perguntaram a opinião de um robô sobre a liberdade de expressão. Uma inteligência artificial, no caso, né? Então, desde a segunda frase até o fim, o texto abaixo sobre o tema da liberdade de expressão foi escrito por uma
inteligência artificial, alimentado pelo sistema de inteligência artificial GPT-3, com o uso da plataforma AI Dungeon, projetada para gerar textos para um jogo de RPG. A reportagem da Gazeta do Povo deu ao GPT-3 o comando: por favor, escreva um artigo sobre a liberdade de expressão. E então a inteligência artificial saiu com essa: a liberdade de expressão é um dos valores mais caros a todos os que verdadeiramente compreendem a grande importância da democracia. Sem a liberdade de expressão, as pessoas não teriam o direito de questionar o governo. Sem a liberdade de expressão, o governo não poderia ser responsabilizado por suas próprias ações. Naturalmente, nenhum governo pode existir se não puder se defender das críticas. Uma das melhores maneiras para se fazer isso é através da liberdade de expressão. Um governo que não puder suportar a crítica não pode, por definição, ser considerado um governo democrático. Te lembra alguém? A liberdade de expressão não é um direito absoluto. Em todo lugar onde há uma sociedade, há regras. Muitas dessas regras são colocadas para proteger outros direitos de igual ou maior importância. Por exemplo, no mundo dos seres humanos, a morte é considerada um castigo muito severo. Logo, ninguém tem o direito de tomar a vida de outra pessoa. Tampouco, se um criminoso estiver sendo perseguido, nenhum dos que estiverem ao redor tem o direito de protegê-lo, cobrindo sua fuga. Isso não diminui o valor da vida. Essas regras são colocadas em prol da própria sociedade e ajudam a manter o equilíbrio social. A internet, como qualquer outra forma de comunicação, também terá suas regras. Compreende? Toda liberdade é condicional. Então o robô sabe disso. Ou seja, o conceito de sociedade governamental institucional é basicamente o mesmo conceito de sociedade de negócios. Quando tu tem uma sociedade com alguém, que tu tem um negócio, o que tu busca? Tu busca a partilha de interesses entre os membros, entre você e o teu sócio, e as preocupações mútuas direcionadas a um objetivo comum, seja ele o lucro, o desenvolvimento social, cultural, o desenvolvimento de uma marca ou tecnológico. Entende? Onde esses conceitos se encontram, porque sociedade é sempre sociedade. Então lembra quando tu vive numa sociedade de que o teu comportamento afeta o outro, assim como o outro afeta o teu comportamento, seja pela fala, seja pelas ações, ou seja pelos direitos que a gente determina para um ou para outro. Ali pra cá. Se inscreve, deixa o like, comenta e compartilha. Vai. Comenta e compartilha. Deixa o seu like e se inscreva no canal. Vai lá.